Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de Geologia, mais especificamente falando sobre, na verdade continuando o assunto da nossa última aula, que se tratava das rochas. Hoje nós vamos falar basicamente das rochas magmáticas, também chamadas na literatura de rochas ígneas. Bom, então basicamente antes de entrarmos no conceito de rochas ígneas, eu mostro para vocês essa figura, né, que nós temos vários pontos de vulcões e pontos de sismo e hotspots esparramados ao longo do planeta. Como nós vimos, os processos vulcânicos e o contato entre as placas são responsáveis pelos processos de formação do relevo, tanto pela entrada de magma, né, em solidificação na crosta, como também pela modelagem do relevo, pelos processos de soerguimento e formação das fossas, isso que nós vimos lá nas aulas de dinâmica interna da Terra. Bom, então estes processos, né, são responsáveis pelo que nós chamamos de construção do relevo. Então, os vulcões, né, junto com os processos de afastamento, né, das placas divergentes e convergentes, são responsáveis por essas feições. Os processos magmáticos, então, são responsáveis pela entrada de material na crosta terrestre, como a gente pode ver nas fotografias aqui da direita. Bom, então o que vem a ser rochas ígneas, numa definição bem simples, né? Rochas ígneas são nada mais que materiais, né, ou rochas formadas a partir do resfriamento e consolidação do magma. O resfriamento esse, né, que pode acontecer de forma fora da superfície como dentro da superfície. Esse resfriamento, né, também, quando ele acontece dentro da superfície, nós chamamos de processo endógeno. Tá? Então, rochas endógenas também podem estar associadas às rochas ígneas. E este processo de resfriamento, ele é extremamente importante para a rocha que for se formar, né? Por exemplo, se este resfriamento ele é lento, nós vamos ter as chamadas rochas intrusivas. Geralmente, né, esse resfriamento lento, ele vai acontecer no interior, né, no interior da crosta, ou seja, no interior da superfície do planeta. E também, né, além de chamar isso de rocha intrusiva, nós podemos chamar isso de rocha plutônica, né? São sinônimos. Sempre que falar em rochas plutônicas, são rochas que se resfriaram no interior, né, da crosta. Um exemplo clássico disso é o granito. Bom, se o resfriamento ele é rápido, né, ou seja, ele é extremamente acelerado, nós vamos ter as rochas extrusivas. Isso acontece quando há a solidificação do magma fora, né, do interior da crosta, né, ou seja, quando isso é expelido por meio de vulcões. Então nós temos as rochas extrusivas, também chamadas de rochas vulcânicas. E o exemplo mais clássico de rocha extrusiva é o basalto, como vocês podem ver aí. Aqui nós já temos duas diferenças básicas entre as rochas intrusivas, aquelas que se resfriam no interior do planeta, e as extrusivas que se formam fora, né, do interior da crosta. Bom, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que nós temos aqui, né, não só um aspecto visual diferenciado, mas a gente consegue ver que o processo de cristalização ele é diferenciado. No granito, que é uma rocha intrusiva, a gente consegue ver os cristais aqui, as bandas rosadas de feldspato, com também as bandas de biotita, ou seja, os cristais eles cresceram de forma mais acentuada, enquanto que aqui no basalto praticamente o que se nota é uma massa acinzentada, né, com alguns pequenos pontinhos brancos. O que a gente pode extrair disso aqui? Que o processo lento de resfriamento ele é responsável pelo processo, né, e está diretamente relacionado à cristalização
dos minerais. Então, quando o processo é lento, a gente consegue ver que os minerais eles conseguem se cristalizar. Não só o cristal aparece, como ele cresce, né, e fica bem mais nítido em uma rocha do tipo intrusiva, o que a gente não consegue ver em uma rocha vulcânica. Bom, além disso, né, desse processo de cristalização ser interno e externo, nós temos também formas diferentes do magma entrar tanto na superfície da crosta quanto ele sair da superfície, né? Sair do interior da crosta. O mais comum que nós estamos vendo aqui, né, alguns termos geológicos utilizados, nós temos uma bossa, né? Esse magma, ele, por processos de pressão, ele vai aflorar na superfície por um processo vulcânico. O magma vai se derramar, né? Nós podemos ter fluxos de lava também sem necessidade de um processo vulcânico. Esse magma se resfriando aqui na superfície, nós teremos, né, o que a gente chama de uma rocha extrusiva, né? Como por exemplo o basalto. Mas essa rocha também pode, esse magma também pode se solidificar no interior da crosta. Ou seja, há uma bolsão de magma, ele exerce pressão aqui, ou por um processo de fratura no interior da crosta, há espaço para que o magma, ele, pelas correntes de convecção, ele suba aqui, né, e preencha estes vazios. Quando o magma preenche, né, essas lacunas em um sentido horizontal, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, nós temos aqui o que é chamado de sil ou de soleira. Quando o magma se cristaliza na vertical, nós temos o que é chamado de dique. Então, basicamente, o que nós temos é, saiu da crosta terrestre, resfria rapidamente, uma rocha extrusiva. Resfriou no interior da crosta, uma rocha intrusiva. E aqui mostro para vocês exemplos, né, na figura direita aqui superior, justamente um exemplo de uma soleira, né? Nós temos aqui um sil, vejam que ele está na horizontal, e aqui nas figuras de baixo nós temos dois exemplos de diques, né? São fissuras que existiam na crosta que foram preenchidas com magma que veio lá do interior da Terra. Bom, como eu disse para vocês, né, as rochas intrusivas, elas têm tempo para que ocorra a cristalização do magma, porque o resfriamento é lento e essa cristalização do magma é responsável pela formação de diversos minerais. Então a gente consegue ver, por exemplo, no granito, que há bandas rosadas, correspondente aos feldspatos, bandas mais escuras, que são as micas, né, as biotitas, e também algumas manchinhas brancas aqui, por exemplo, nessa figura de baixo, que são correspondentes ao quartzo, né, que é o óxido de silício. Bom, e esses minerais, eles não se cristalizam todos de uma vez, né? Existe uma sequência que depende da temperatura, né, para ocorrer a cristalização. Bom, então vejam aqui, né, essa é a sequência de Bowen, que mostra justamente, né, quais são os primeiros minerais a se formar, né? Então aqui no centro nós temos os minerais que se formam. Então vejam que se o magma for, né, de uma sequência, tiver mais composição ferro-magnesiana, ele vai seguir este lado, né? E se o magma for mais uma série de plagioclasma, ele segue por este lado. Então vejam, num magma que tem uma maior concentração de ferro e magnésio, o primeiro mineral a se formar é a olivina, seguido da piroxena ou piroxênio, depois o anfibólio, biotita, feldspato, muscovita e quartzo. Ou seja, o último mineral a se formar nessa sequência é o quartzo. Lembrando, né, SiO2, lembrando que essa cristalização é de acordo com o resfriamento do magma. E vejam também que nós temos aqui as rochas que são formadas por cada um destes processos. Então, rochas que têm muita olivina nós chamamos de peridotito.
Depois, com piroxênio e anfibólio, nós já temos o basalto e o gabbro. Por isso que eles têm aquela coloração mais escura. E por aí vai, até nós chegarmos no granito, né, que está lá embaixo, que tem um percentual maior de quartzo. Então, este processo de resfriamento lento do magma vai formando estes minerais. Esses minerais vão crescendo, né, pelo processo de cristalização, e nós temos a formação de rochas com cristais bem evidentes. Nas rochas extrusivas, nós não temos, como eu coloquei aqui, um tempo suficiente para o crescimento do cristal. E aí o que a gente tem não quer dizer que não tenham minerais, né? Rochas extrusivas têm minerais, só que os cristais eles não são visíveis a olho nu. Se a gente utilizar uma lupa, nós conseguimos ver esses cristais, só que eles são muito pequenos, porque não houve, como eu coloquei aqui em cima, tempo suficiente para ocorrer o crescimento desse cristal. E aí nós temos, né, vários exemplos, como os riolitos, o basalto, e o andesito e outras rochas. Vejam que a gente não consegue ver claramente, principalmente aqui no riolito e no basalto, a formação de grandes cristais. Aqui no andesito a gente consegue ver alguns cristais, mas vejam que eles são bem poucos se a gente comparar, por exemplo, nas rochas intrusivas dos slides anteriores. E como vocês podem observar, a coloração, mesmo para uma rocha extrusiva, ela é diferenciada. Porque vocês podem perguntar, professor, mas se resfria de forma acelerada, por que as rochas extrusivas não são todas iguais? Porque o magma ele não é o mesmo no interior da Terra. Então nós temos diferentes tipos de magmas que vão formar diferentes tipos de rochas. Como eu disse para vocês aqui, no slide anterior, se tiver uma série, o magma for mais concentrado em minerais ferro-magnesianos, nós vamos ter este processo de formação. Ao passo que, dependendo da composição química do magma, nós vamos ter essa via de formação. Mas vejam que todos eles culminam na formação de feldspato, muscovita e quartzo lá no final. Bom, então aqui falamos das rochas extrusivas e que o magma também é responsável pelo tipo de rocha a ser formada. Nesse caso, não é interessante para nós falar dos tipos de magma que vão gerar os diferentes tipos de rocha. Tá? Isso aí já é mais interessante para o curso de geologia. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês só apenas algumas comparações. Por exemplo, o granito e o riolito, né, eles têm praticamente a mesma composição mineralógica. Porém, qual que é a diferença? O granito do lado esquerdo aqui, ele se resfriou com um processo lento no interior da crosta. Então a gente consegue ver os minerais aqui a olho nu. Ao passo que o riolito é uma rocha extrusiva, então ele se cristaliza em superfície de forma acentuada, não há formação de cristais de grandes dimensões. Nós conseguimos ver aqui alguns pontos, alguns cristais sendo formados, né, que se formaram aqui, mas vejam que eles são bem menores quando comparados ao granito. Na mesma linha nós temos o gabbro e o basalto. O gabbro é plutônico, né, ou intrusivo, e o basalto é extrusivo. Vejam, da mesma forma que o gabbro já tem os seus minerais com uma cristalização maior. Temos também o diorito e o andesito, o diorito sendo plutônico e o andesito extrusivo. Vejam, né, que no caso do andesito não tem minerais com grande cristalização, ou seja, de grandes dimensões, e a gente vê mais uma matriz homogênea, ou seja, mais uma vez não houve tempo para ocorrer a cristalização destes minerais. E aí, pessoal, as rochas podem ser, além de classificadas de acordo com o seu processo de resfriamento, sendo intrusivo ou extrusivo, elas podem ser classificadas de acordo com o tamanho desses cristais. Então, quando se fala que uma rocha ígnea ela é fanerítica, né, tem esse termo, né, meio estranho, é porque nada mais é que uma rocha em que os cristais se desenvolveram, como vocês estão vendo aqui. Se os diferentes cristais que se desenvolveram vocês conseguem ver a olho nu, ou como está aqui macroscopicamente, é uma rocha fanerítica. Exemplo,
o granito, o gabbro e o diorito que nós acabamos de ver. Se nós não conseguimos ver, né, naquela matriz de rocha os cristais ou alguns para aqui e para ali de forma espaçada, isso nós chamamos de uma estrutura afanítica ou agranular. E aí, como exemplo, o basalto, o riolito e o andesito que nós também acabamos de ver. Além disso, né, nós temos um tipo também de textura que é a textura vítrea, e nós já falamos de uma rocha clássica desse grupo, que é a obsidiana, que a gente também chama, que é conhecida na literatura como vidro vulcânico. Ela parece uma rocha polida, mas não há nenhum processo de tratamento nela, é simplesmente pelo processo de cristalização rápido, e nesse caso não tem, na verdade, é um processo de resfriamento rápido, sem qualquer tipo de cristalização. Então aqui, nas rochas afaníticas, nós conseguimos ver pequenos grãos, né? Por exemplo, aqui no andesito, a gente vê que há cristalização, mas muito menor quando comparado às intrusivas. Quando nós falamos de rochas vítreas, não há nada, né? Não há nenhum tipo de cristalização. Então, se a gente aproximar ao olho nu, veja aqui que em rochas faneríticas, que é o primeiro grupo aqui, nós temos, né, como visualizar os cristais que estão aqui, independente da cor que seja essa rocha. Então vejam aqui também, nessa figura de cima, a gente consegue ver aqui a parte rosada de feldspato, sílica e por aí vai. Ao passo que numa rocha extrusiva como essa aqui, a gente já não consegue distinguir, né, claramente aqui os cristais. Eu consigo ver que tem uns pontinhos brancos aqui no meio, mas o cristal é muito menor quando comparado às demais figuras. Então, nessa figura aqui escura é uma estrutura afanítica e as demais são faneríticas, simplesmente para falar que o cristal é desenvolvido ou não. Uma outra forma de classificar as rochas é de acordo com o seu teor de sílica e a viscosidade. Então, nós temos aqui, por exemplo, as rochas ácidas e básicas. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva. Ácido e básico não tem nada a ver aqui com o pH da rocha. Não tem nada a ver com solubilização e nem geração de ácido. É simplesmente, né, uma rocha ácida é uma rocha que é rica em sílica. Né? Sílica é o nosso quartzo, mineral muito importante. Então, quanto mais quartzo, quanto mais sílica tiver, né, mais ácida vai ser essa rocha. Ou também, né, um termo que se utiliza é uma rocha félsica. Também pode aparecer esse termo. Então, uma rocha félsica é uma rocha ácida. Uma rocha básica é uma rocha que tem pouco quartzo. Né? E aí a gente pode, como ela tem pouco quartzo, lembre, o quartzo ele é um mineral de coloração branca ou até mesmo transparente. Né? Então, quando a gente não tem a coloração, na verdade a presença de grandes quantidades de quartzo, essa rocha é chamada de máfica. E aí a gente tem uma coloração escura, geralmente ela tende ao preto. Por exemplo, o basalto é uma rocha máfica, tem pouco quartzo. Lembre-se dos processos de resfriamento, como resfria muito rápido, não dá tempo de se formar grandes quantidades de quartzo. Então, o basalto é uma rocha máfica e o granito é uma rocha félsica. Tá? Existem... félsica, desculpa, eu falei errado. Existem outras classificações como rochas ultraácidas, ultrabásicas, intermediárias, mas vejam que a única coisa que vai mudar é o percentual de silício, né, de sílica em seu interior. Então, por exemplo, né, o que nós temos aqui são as rochas félsicas e ácidas, ou ácidas, que são a mesma coisa. Aí nós temos o granito, né, e o diorito, né, na verdade dois granitos aqui. E temos as rochas máficas, ou as rochas escuras, também chamadas de rochas básicas. E temos aí, por exemplo, o gabbro, né, e o basalto, como nós já falamos antes.
Vejam, como são rochas máficas e básicas, tem pouca concentração de quartzo, então elas são mais escurecidas. Elas são mais ricas aqui em ferro, né, e magnésio, são rochas ferro-magnesianas. E temos aqui que no caso dos granitos, eles são ricos em sílica, né, tem maior concentração de sílica. Comparando aí basicamente, né, rochas máficas com rochas félsicas, que nós temos isso vai desde as extrusivas, que estão aqui do lado esquerdo, né? Então aqui nós temos as rochas extrusivas e aqui do lado direito as rochas intrusivas. Então vejam que rochas máficas, o basalto é uma rocha máfica, né? Ou seja, uma rocha básica, e o riolito é uma rocha ácida. Por quê? Pela sua coloração ele tem mais sílica. O gabbro, vejam que ele é mais escurecido que o granito, então ele é uma rocha máfica ou básica. E o granito, por ter maior concentração também de sílica, ele é uma rocha ácida ou félsica, tá? Pode ser utilizado como exemplos. Então, lembrando, máfico é uma rocha básica e félsica é uma rocha ácida. Isso aqui não tem nada a ver com pH, é teor de sílica e viscosidade que vai mandar nessa classificação. E quais seriam as aplicações então dessas rochas, né, das rochas ígneas? Principalmente aqui, né, no primeiro momento, no aspecto ornamental, né, principalmente os granitos, que são muito utilizados aí como peças de decoração. Então vejam que a gente tem aqui granitos de variadas texturas, né, que vão de granulação mais grosseira, como aqui em cima, até as mais finas. Tem um valor agregado muito grande. Podem ser utilizados também essas rochas, pessoal, como materiais de construção diversos. Aqui nós temos muros feitos com basalto, né, isso aqui são pedras de basalto, né, na verdade nem seria pedra, seriam peças de basalto que estão sendo encaixadas aqui. Podem ser utilizadas lá na antiguidade como materiais brutos para construção, né? Isso aqui, vejam que o basalto aqui se encaixa como excelente material de construção. E também naqueles muros de pedras antigas que nós observamos nas cidades históricas. Aqui mais um exemplo aqui do basalto como material de construção, aqui com alguns elementos paisagísticos. E também, né, temos algumas construções históricas, como o Monumento de Washington, que é basicamente, né, em sua maior parte, feito por granito. Então vejam que as rochas ígneas são muito utilizadas como materiais de construção, seja de residências, como ornamentação, ou até mesmo como construções históricas, né, ao longo do tempo. E para os próximos vídeos, né, hoje nós falamos de rochas ígneas. Lá no Moodle tem um vídeo, né, em que a gente fala de rochas ígneas na prática. Na verdade, é um vídeo de uma professora da USP em que, além dela falar um pouquinho das rochas ígneas, ela mostra essas rochas, né, no vídeo, que é bem interessante. Um resumo do que nós falamos aqui. Lá na descrição dessa aula eu vou colocar para vocês o tempo exato onde ela começa a mostrar as rochas, porque senão fica apenas uma repetição do que eu estou falando aqui. Nos próximos vídeos nós vamos falar de rochas sedimentares, suas classificações e principais rochas, as rochas metamórficas, e posteriormente vai ter uma atividade no Moodle. Então esse é o planejamento dos nossos próximos vídeos. Espero que vocês tenham aprendido os conceitos básicos de rochas ígneas. Em caso de dúvidas, fiquem à vontade para me procurar, seja no Moodle, no e-mail ou pelo WhatsApp. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.